Boa noite, alunos do primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C, né? Então, olha, na aula passada eu trabalhei com vocês um conteúdo do nono ano. Vocês sabem que o ensino médio, eles enviaram para as direções das escolas estaduais um currículo chamado currículo contínuo. Isso todas as escolas vão ter que elaborar esse currículo contínuo. E dentro desse currículo contínuo, a gente trabalha o conteúdo do nono ano, que vocês deveriam ter visto ano passado, e trabalha também conteúdo do primeiro ano, do ensino médio, que é a série que vocês estão. E hoje eu vou trabalhar um conteúdo do primeiro ano, ainda vou utilizar ainda o próprio livro didático de vocês para trabalhar esse conteúdo. Tá? Que o conteúdo é sobre história, cultura, patrimônio e tempo. Então, desde quando vocês entram no sexto ano, né, do ensino fundamental, vocês veem tudo, o que é história, né? Por que estudar história? Então, a gente vai começar diferente, porque no ensino médio, por mais que você saiba que para vocês entender, né, o que acontece em nossa volta, muitas vezes, entender um pouco do presente, principalmente na disciplina de história, a gente tem que voltar ao passado. Tá? E a gente vai falar um pouco disso. Porque para o Max Bloch, né, para o historiador Max Bloch, a história, tá, ela faz parte da nossa vida, da humanidade. Então, quem cria a história somos nós que criamos a história. E a história é sempre olha, a história ela tem relação com o passado, mas ela também tem traço de permanência dentro da história. Então, que traço de permanência que existe dentro da história? Então, são a questão, o machismo é um exemplo. Por exemplo, olha, você vê uma mulher dirigindo, né? Principalmente o homem vê uma mulher dirigindo, fala, olha a barbeira. Então, por quê? Porque são culturas, né? Valores que somente o homem poderia dirigir. Então, essa questão são permanência que existe dentro da sociedade. Então, a história tem um passado e tem a permanência que continua, que é o presente. E a gente vai tentar ver isso tudo com vocês. Então, para iniciar, vocês vão observar essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Aqui é a imagem 1, vocês estão vendo aí que é uma carta, né? Uma carta. Na imagem 2, você está vendo essa linda garota falando pelo celular. Isso? E aqui você está vendo, né, o casal número 3. Aqui já é uma fotografia mais antiga. E aqui um outro casal na parte, né, na fotografia número 4, na imagem número 4. Tá? Então aqui é um exemplo de história. Tá? É um exemplo, né, dos fatos históricos, dos acontecimentos, das transformações que a história nos mostra. Então, olha, aqui, o que representa essa carta? O que ela está representando? Ela está representando uma forma de comunicação. Tá? E hoje é coisa mais difícil você receber uma carta. Né? Até mesmo a carta, né? Quando dois adolescentes estão namorando, né? Ou seja, não estão apaixonados. Então é difícil até hoje você receber uma carta dessa forma. Porque hoje nós temos a tecnologia. Então aqui também a moça está utilizando o quê? Uma tecnologia. Mas com qual objetivo que ela está utilizando? O mesmo da carta, para comunicar. Tá? Então isso a gente já viu o que? Mudança. Nós já vimos o que? Transformações. Então passado e presente. Então isso aqui são acontecimentos históricos, são mudanças históricas. Agora aqui o que vocês podem observar? Olha a forma, né, de namorar, né, mais distante um do outro, né? Ia dentro de casa, né, perto dos pais. Aqui é uma foto bem antiga, como as pessoas namoravam. E aqui já é um namoro mais moderno. Vocês podem observar até aí. Até mesmo a questão do vestuário também vocês podem observar a forma do vestuário. Tanto nessa segunda imagem, como aqui na terceira e na quarta. Então, olha, nessas 4 imagens dá para a gente perceber o quê? A questão da história, o que ela faz parte da nossa vida, tá? A questão do tempo também nós podemos analisar nessas imagens. E a questão cultural também.
Aí o patrimônio histórico também pode fazer parte também de todas essas imagens. Então, olha, se você observar, quando nós estamos analisando essas 4 imagens, então o que nós podemos perceber? Olha? Nessas 4 imagens podemos perceber algumas mudanças relacionadas ao quê? Principalmente à tecnologia, o modo de se vestir, de namorar, não é isso? Como eu falei para vocês. Então, olha, segundo alguns historiadores, né, ou seja, no estudo do presente, há algumas mudanças, como a de tecnologia, vem sempre processando em alta velocidade, ou seja, cada ano a tecnologia ela vai mudando. Cada ano você vai sempre ver o modelo de celular, né, o modelo de uma televisão nova, né, já tem outros aplicativos. Então, isso é mudança. E essa mudança ela está voltada no que? Na questão tecnológica. Olha, todas essas mudanças ela tem causado um impacto enorme dentro da nossa vida, né, dentro da sociedade, alterando o nosso modo de agir, alterando o nosso modo de comunicar, né, de estudar, de trabalhar, de namorar. Então a tecnologia ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa história. Então esse desenvolvimento tecnológico ela vai transformando todo o contexto da nossa sociedade. Hoje vocês, por exemplo, devido à pandemia, de que forma vocês estão estudando? Usando tecnologia, ou seja o aplicativo Classroom que vocês estão utilizando para fazer as atividades, ou que seja uma aula no YouTube para vocês assistirem a aula, entendeu? Então isso é a mudança. Isso faz parte de quê? Da história, tá? Isso que eu quero que vocês percebam. Então aqui a gente vai tentar ver um conceito, né? Não igual aquele conceito que nós vimos lá no 6º ano, quando vocês estudam. Então, conceito, o que a história estuda. Então, olha. Pois bem, introduzimos o assunto, né? Principalmente as mudanças ocorridas lá nas 4 imagens, né? São justamente objeto de estudo aquelas imagens que nós observamos, tanto os meios de comunicação, né? A questão da forma de namorar, a forma de se vestir. Então, tudo isso são mudanças ocorridas e que são objeto de estudo da história. Mas aí vem a questão, olha. Mas é preciso dizer que a história não se restringe ao estudo das mudanças. O que quer dizer isso? A história ela não vai restringir, ela não vai ficar só nas mudanças. Ela investiga também a chamada permanência, né? E a continuidade, ou seja, aquilo que atravessou tempo sem modificar substancialmente. Um exemplo é a permanência das manifestações do machismo na sociedade atual brasileira, tá? Então, o caso que eu falei para vocês, né? O machismo, olha, ele contém, principalmente no comportamento antigo e até hoje. Então, olha, aqui, olha, diante de uma barbeiragem, como eu disse para vocês, olha, o machismo, a mulher que é motorista, quando ela, né, ela tá dirigindo, então o homem já fala, olha, a mulher não sabe dirigir, é uma barbeira. Então isso é uma questão do machismo, achar que só o homem pode fazer as coisas. E isso são questões que têm continuidade na sociedade há muito tempo, essa questão do machismo. Olha, a mulher ela não pode fazer determinadas coisas, porque só o homem que pode. Olha, eu vou dar, como vocês são adolescentes, jovens, mas muitas vezes a família de vocês também assiste a aula com vocês, eu vou só citar um exemplo também bem machista, né? Olha, o rapaz ele pode, né, levar a namorada, porque hoje, né, tá moderno, né, o rapaz pode levar a namorada para dormir na casa dos pais, ou ele dormir na casa da namorada, mas a filha não pode trazer o namorado, porque muitos ainda não aceitam. Tá? O homem é diferente do que a mulher. Então isso é o machismo. Isso é uma questão de continuidade que existe até hoje. Então, o que podemos, né, simplificar para vocês entenderem? Olha, então, podemos dizer então que a história estuda as mudanças, permanência e as experiências coletivas ao longo da aventura de nós, seres humanos, sobre a Terra. Então, ou seja, o passado e o presente. Em relação ao que? A outros, né? Um ao outro. Então isso é o que a história estuda. Ela estuda todas essas mudanças, essas permanências, essa experiência coletiva que vai ocorrendo ao longo do tempo. Tá? Então, olha, por isso que eu falei que
para o Max Bloch, né, a história estuda os seres humanos no tempo. Então esse é o resumo essencial que ele faz. Então a história estuda os seres humanos no tempo. Tá? Porque quem faz a história somos nós, o homem que faz a história. Quando eu falo homem, não estou dando referência, né, o sexo masculino ou feminino. Eu falo todo mundo, a sociedade. Tá? Então quem faz a história é isso. Somos nós, seres humanos. Olha, aqui, né, para esse historiador, né, que escreve a história, que relata os fatos, acontecimentos, então ele tem que saber, olha, ele tem que entender isso daqui, ó, porque ele usa isso daqui, que são chamados fontes da história, tá, para entender a sociedade. Então, ou seja, fonte da história. O que é fonte da história, professor? O que é mesmo, seu louco? Olha, fonte da história, gente, são, olha, os vestígios, né? As marcas, né? Os vestígios deixados por quem? Deixado pelo homem, pela sociedade. Então o historiador, ele usa esse vestígio. Então, ou seja, as marcas, pistas deixadas pelos seres humanos, não há, olha, a passagem dele na Terra, ou que seja, o que são isso? O que são esses vestígios? Olha aqui. Ó, são pintura gravada em pedras, papel, né, ou seja, escrita, são imagens de diferentes tipos, são relatos orais, objeto da cultura material, tá? Olha, o que é a cultura material? A gente vai ver lá na frente, mas eu vou falar para vocês, cultura material é tudo aquilo que nós podemos pegar, né? Ou seja, eu estou aqui sentado na cadeirinha, né? E aqui na minha frente tem uma mesa. Então, ou seja, essa cadeira, a mesa, são uma cultura material, porque são objetos palpáveis, né? Que é feito pelo homem, né? Então, ou seja, isso é cultura material. Então, esse historiador, ele usa fonte da história. Essas fontes da história, elas estão presentes, né, na nossa sociedade, e esses objetos deixados pela sociedade são chamados de vestígios. Tanto que ele pode ser oral, ele pode ser visual, tá? Ele pode ser uma imagem. Então, ou seja, tudo aquilo que o homem deixa e que o historiador utiliza para poder relatar acontecimentos, fatos, o que ocorreu nessa transformação da sociedade, são vestígios históricos. Então, ou seja, esses vestígios são chamados de quê? De fontes históricas. Fonte históricas, tá aqui, ó. Tá? Então, essas são as fontes históricas. Aqui abaixo, olha, uma fonte histórica escrita. O que é essa fonte histórica escrita? Até um documento pessoal seu, a certidão de nascimento, o seu CPF, a sua, né, carteira de identidade. Isso é um documento escrito. E isso é uma fonte histórica, tá? Que são vestígios, são documentos oficiais, como, olha, um texto, né, que está escrito uma lei, como a lei da Constituição Federal, uma carta, um artigo de jornal ou de uma revista, a letra de uma música, um poema. Então, tudo isso, tudo que é escrito, são fonte histórica escrita, tá? E que o historiador utiliza para tentar entender a sociedade. Olha, aqui é outra fonte histórica, né, que o historiador utiliza, que é imagéticas. As imagens, gente, é porque você é ensino médio, então muda alguns termos, mas são as imagens. Ó, a reprodução de pintura, fotos antigas ou atuais, caricatura, desenho, reprodução de cena, de filme. Então, isso são imagéticas. São as imagens que eles utilizam para tentar entender os acontecimentos. O historiador utiliza essas fontes históricas para entender a história. Outra fonte histórica é a fonte orais. O que é uma fonte orais? É um depoimento, é uma entrevista, é você ouvir a história de alguém, é você fazer uma entrevista com alguém, porque é livro oral, porque você vai estar trabalhando a memória. A pessoa vai estar relatando para você, você não vai ter nada escrito, apenas oral. Então, isso é uma fonte oral. Então, olha, um exemplo claro é a menina aqui entrevistando esse senhor, né, já de idade. Então, é uma fonte oral.
gravando a entrevista, né? Então você está utilizando um depoimento oral. Isso é uma fonte histórica. Porque você está trabalhando com o quê? Com a memória da pessoa. Ela não tem nada escrito, mas ela tem na mente dela, na cabeça dela. Então isso é a memória. E muitas vezes essas memórias são memórias coletivas, né? Não só individual, mas coletiva, que todo mundo sabe, viveu determinados acontecimentos. Agora, aqui também são fontes históricas, que é chamado cultura material, né? Cultura material é aquilo que o homem deixou, ele construiu, produziu, como, olha, resto de moradias, de sepultura, de móveis, né, como eu falei para vocês, artefato doméstico, como panela, colheres, pratos, tudo que as antigas sociedades, né, a antiga humanidade nos deixaram, né, que seja instrumento feito pelo homem, ele é uma cultura material, tá? Cultura, porque é uma coisa pegável, né, palpável. Então, olha, uma foice, uma enxada, uma lança, uma espada, uma faca, tudo isso é cultura material. E essa cultura material, que eu estou citando um exemplo para vocês, que está aqui, olha, tá? Que é feito pelo homem, que está aqui, moradias, sepulturas, né? Ó, móveis, artefatos domésticos, como panela, colheres, prato, instrumento de trabalho, como enxada, foice. Isso é uma fonte histórica, só que ela é chamada cultura material, ok? Olha, aqui são exemplos de imagem que mostra a questão da cultura. Olha, são fontes históricas, são os vestígios. Olha aqui, ó, vasilhame, né? São cultura material. E aqui mostra também o que? Onde eles estão fazendo estudos, né, os arqueólogos, fazendo estudo para tentar entender um pouco essa sociedade.